Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos estudando a carta à igreja de Sardes. Nós temos estudado as coisas que João viu, agora nós estamos estudando as coisas que são, e eventualmente a partir do capítulo 4 nós estaremos estudando as coisas que hão de acontecer. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Muito bem, irmãos. Para nós podermos entender melhor o que é a carta à igreja de Sardes, está querendo nos ensinar nessa noite, é necessário nós entendermos alguma coisa sobre a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela era uma cidade em declínio, ou seja, ela havia alcançado um alto patamar e agora estava numa situação de declínio. Segundo a história, Sardes havia sido uma das histórias mais ricas do mundo. Ela era situada na mesma área que as outras igrejas, nas 7 igrejas da Ásia. E a sua, geograficamente falando, ela era situada no topo de uma montanha. Era uma cidade praticamente impregnável. Os irmãos sabem o que é isso? Impregnável? De difícil ser acessada, né? Difícil de ser invadida. Exatamente, uma cidade quase impossível de ser invadida. Impenetrável, né? Impenetrável, né? Impregnável é a mesma coisa, né? De impenetrável. E na sua apostila eu coloquei que ela era situada no topo de uma montanha e era uma localização estratégica, uma cidade segura de qualquer invasão, né? Tinha, dos 3 lados havia penhasco e no outro havia uma parede e um portão, ou seja, os soldados inimigos não poderiam de forma alguma penetrar aquela cidade. O interessante, irmãos, é que isso é bom nós entendermos essa parte, porque uma cidade assim, geralmente, nasce no coração dos seus habitantes uma coisa chamada orgulho, não é isso? Ou seja, a pessoa pensa que, olha, nesta área nós somos imbatíveis. Ou seja, segundo a história, um pequeno grupo de soldados podia segurar um exército por completo ali, né, simplesmente naquele portão, porque não tinha como eles entrarem. Então eram pessoas orgulhosas, ou seja... Tinha uma baita confiança, né? Claro, exatamente segura isso. Autoconfiança, segura, né? Eles sabiam que particularmente naquela área, eles eram poderosos. É interessante que a história diz que um certo dia estavam ali uns soldados do outro exército embaixo e de repente ele vê rolando do morro um capacete. E ele ficou olhando aquilo, aquele soldado. E depois ele viu o soldado da cidade de Sardes ir buscar o capacete e voltar. E ele seguiu por aquele penhasco. E ele viu que naquela área não tinha nenhuma guarda. Ou seja, a cidade estava tão confiante de que ninguém ia tentar escalar o penhasco que eles não colocavam nenhuma sentinela, ninguém para guardar a cidade naquela área. Aquele soldado foi e falou com o capitão, falou assim, bom, é por aí que nós vamos invadir a cidade. E vamos guardar isso na nossa mente, essa questão de eles não guardarem a área que eles achavam que era impenetrável, né? Que isso serve para nós nessa noite entendermos o que é que Jesus Cristo estava falando para aquela cidade, né? Muito bem. Em todas as cartas, irmãos, nós temos observado que o escritor, ele, de uma forma detalhada, ele nos dá a descrição de Jesus. A primeira coisa que ele diz aí é quem está escrevendo essa carta é o Espírito, é aquele que tem o quê? Os 7 Espíritos de Deus.
Vamos ler uma passagem em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Quanto? A partir do versículo 1. Alguém leia, por favor. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Amém. Então nós vemos nessa passagem, vamos aí, os 7 Espíritos do Senhor. Depois, irmãos, com mais tempo, dá uma lida, né? Esses aí são os 7 Espíritos, na verdade, Jesus Cristo, logo quando ele iniciou o seu ministério, ele diz lá em Lucas que o Espírito de Deus está, os irmãos lembram da passagem? Sobre mim. Para fazer o quê? Para apregoar... Pode ir. O ano aceitável, do Senhor. O que mais? Dar vista aos cegos. Jesus Cristo, ele ali estava falando o quê? Ele estava anunciando o seu ministério. Estava sobre ele o Espírito de Deus. E aqui no versículo 1 do capítulo 3, nós vemos a descrição de Jesus como aquele, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E é exatamente, ele estava se referindo à passagem lá de Isaías no capítulo 11. Jesus Cristo é o que de Jessé, irmãos? Irmãos, lembram? Ele é o que? A raiz de Jessé, não é isso? É exatamente isso que o versículo 11 nos fala. Seguindo ainda a descrição de Jesus, fala, e aquele que tem as 7 estrelas. Irmãos, lembram aí no capítulo 1, quando João estava vendo aquela visão de Jesus Cristo? Lá no versículo 20, diz assim, melhor, vamos continuar com o versículo... no capítulo 1. No versículo 20, eis o mistério das 7 estrelas. Não, ainda antes desse versículo, tem aí... No versículo 16. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto era como o sol, quando resplandece a sua força. Os irmãos lembram quem eram as 7 estrelas? São os pastores, né? Isso, são os anjos das 7 igrejas. Né? Ou seja, então ele estava falando aqui, eu sou aquele que estou ungido, né, pelos 7 Espíritos, e também sou aquele que tem as 7 estrelas nas minhas mãos. Ou seja, eles têm os anjos da igreja nas suas mãos. O que isso significa, irmãos, quando nós ouvimos Jesus falar que ele tinha os pastores aqui, poderíamos interpretar assim, nas suas mãos?